E eu quero convidar a amada igreja a abrir no texto que nós vamos pensar nessa noite, Juízes 14. Nós vamos ler do versículo 1 a 9. E o tema da palavra dessa noite é esse: não perca o melhor de Deus. Fala isso para a pessoa que está à sua direita. Fala assim: não perca o melhor de Deus. Isso, agora fala para a pessoa do lado esquerdo: não perca o melhor de Deus. Isso, é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, em Juízes, capítulo de número 14, de 1 a 9. Vamos fazer a leitura responsiva. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Ele, pois, desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, e deu-lhes o mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. E eu queria que você refletisse um pouquinho agora sobre a importância do melhor de Deus para a sua vida. Quero dizer a você que você foi criado para um propósito especial. Quando Deus pensou em você, Ele já tinha em mente um plano para a sua vida. A Bíblia diz que Ele te conhecia quando você era uma substância informe. Quando seu pai e sua mãe estavam tendo um relacionamento e você era apenas uma substância do encontro de um espermatozoide com um óvulo, Deus já te conhecia. A Bíblia diz isso, que Ele já conhecia a você e a mim quando éramos uma substância informe. Apenas uma substância, mais nada. Lá Deus já tinha um plano para a nossa vida. Por isso, nós não podemos perder o melhor de Deus para as nossas vidas. Não podemos perder o plano de Deus para a nossa vida. Porque se Ele pensou em nós quando éramos uma substância, imagina agora como ser humano formado à sua imagem e semelhança. Imagina o que Ele tem para nós. E olhando para a história de um jovem chamado Sansão, que nós lemos hoje, nós vamos observar como isso é verdade. A palavra do Senhor nos fala que a história de Sansão começa com um milagre. A Bíblia diz que Manoá e sua mulher viviam o drama da infertilidade. Eles não podiam ter filho, porque a mãe de Sansão era estéril. E o texto bíblico diz claramente que Deus enviou um anjo à casa deles. E o anjo veio a eles e deu uma palavra a eles. Aonde está isso na Bíblia? Volta aí a sua Bíblia em Juízes capítulo 13, leia comigo. Diz o texto assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus,
desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha que história fantástica. Veja bem, Sansão, a história dele começa com um milagre. Será que a história da sua vida começou com um milagre? Talvez tenha acontecido um milagre na história da sua vida. Talvez um milagre lá para que você pudesse vir a este mundo. Talvez um esforço tremendo daqueles dois que lutaram para que você chegasse até aqui. A história dele começa com um milagre. Mas o texto bíblico diz que a história dele também é uma história de separação especial. Diz o texto bíblico que Deus separou esse jovem para uma missão especial. Isto é, no coração de Deus, Sansão não viria por vir. Ele não seria mais um terráqueo, mais um humano, mais um jovem, mais um bebê. Não, Sansão veio para uma missão especial desde o ventre da sua mãe. Lá no capítulo de número 5, versículo 1, diz: porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque ele será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Sabe o que significa a palavra nazireu? Separado. Ele será separado. Deus disse, olha, você é separado. E é separado para quê? Para uso exclusivo do Senhor. Eu quero que você seja um separado, uma pessoa que eu vou usar de uma maneira tremenda e poderosa. O texto fala, então, que há uma separação para uma missão especial. Mais do que isso, há um propósito na vida de Sansão. Há um propósito para a vinda dele a este mundo. Qual é o propósito que Deus queria para aquele homem atingir na vida dele? Ele viveria a sua infância, a sua juventude, a sua vida adulta, e Deus queria levá-lo até onde? Qual o alvo que Deus queria que ele atingisse? O texto bíblico fala, aí no versículo 5 também diz, porque ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão vem com um propósito definido, livrar o seu povo das mãos dos inimigos, chamados filisteus. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Você já descobriu qual é o propósito? Você já descobriu qual é o alvo que Deus quer que você alcance? Você já descobriu a meta que Deus quer que você alcance ela e chegue lá? O texto bíblico fala isso. Então, Sansão começa com um milagre. Ele é separado para uma missão especial. Há um propósito, mas há uma outra coisa fantástica na vida de Sansão. É uma unção poderosa de Deus. Sansão não vem como um bebê qualquer. Ele não vem como um nenenzinho que nasceu ontem ou vai nascer amanhã, ou como você e eu que nascemos lá na nossa casa, lá na maternidade, lá no hospital. Não. Sansão vem com a unção poderosa de Deus na vida dele. Essa unção é tão grande, que esse menino nasce com uma força descomunal. Ele tem o poder do Espírito Santo agindo na vida dele e o transforma num homem que tem uma força que ninguém possuía na sua época. Tudo isso tinha um alvo, tinha um propósito, tudo isso estava concebido por Deus. E Deus queria que Sansão de fato fosse uma bênção. Então como é que eu posso resumir a história de Sansão? A Bíblia fala, então vamos resumir? Lê. Vamos ler melhor. Depois. E depois? Puxa, o Sansão era tudo isso? Era. Ele era um milagre, ele era resultado de um milagre. Ele era um projeto desenhado. Na prancheta de Deus estava o Sansão. Mais do que isso, ele era a resposta de Deus para aquele tempo de escravidão que o povo de Deus vivia. Mais do que isso, ele era o libertador que o seu povo precisava. Então, se há uma coisa que Sansão não podia errar, ele não podia desfocar, ele não podia pisar na bola, ele não podia sair do caminho, ele não podia fracassar, porque tudo isso estava planejado para a vida dele. Mas a Bíblia diz, e vai nos dizer, que Deus deu a esse jovem todos os recursos necessários para que ele se tornasse o maior e melhor de todos os líderes na história de Israel, para atuar em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Sansão perdeu o melhor de Deus para a sua vida. E a pergunta que eu faço a vocês nessa noite, olhem para mim, por favor, por que o Sansão perdeu o melhor de Deus para a sua vida? Há alguns motivos pelos quais nós perdemos as bênçãos do Senhor.
Há alguns motivos pelos quais nós perdemos o melhor de Deus para nós. Há um adágio por aí, eu já ouvi isso muito, o melhor de Deus está por vir. Quem já ouviu isso? Levante a sua mão. Então eu queria dizer para você que o melhor de Deus já veio. Quem é o melhor de Deus? Jesus é o melhor de Deus. Não está por vir, já veio, já está entre nós, já deu a sua vida por nós. Mas Deus tem o melhor para a nossa vida, ainda tem. E Ele tinha o melhor para a vida do Sansão? Tinha. E por que ele perdeu o melhor de Deus? Primeiro, ele perdeu o melhor de Deus porque ele decidiu andar sozinho. O texto bíblico fala que Sansão foi um jovem que não buscou a sabedoria de Deus para a sua vida. Não vemos em nenhum lugar da Bíblia Sansão cultuando a Deus. Não vemos em nenhum lugar da Bíblia Sansão colocando seus olhos na palavra de Deus. Não vemos em nenhum lugar da Bíblia Sansão se submetendo à orientação de Deus. Quando nós decidimos andar sozinhos, via de regra, deixamos Deus de lado. O texto bíblico fala não só que ele não buscou a Deus, mas diz que ele se isolou das pessoas que seriam referências na sua vida. Quem seriam essas pessoas? Os seus parentes, aquelas pessoas que lhe ensinaram, os próprios pais e outras pessoas que podiam estar do lado dele, dando a ele a capacitação para ele enfrentar os desafios. Mas Sansão não. Ele se sentiu o máximo. Ele não precisava de ajuda. Ele não precisava de ninguém falando. Ele não precisava que ninguém ficasse tietando ele ou falando na sua orelha. Não, ele decide andar sozinho. E quem anda sozinho não compartilha as suas dificuldades. Será que Sansão as tinha? Tinha. Ele tinha força, ele tinha poder, ele tinha autoridade de Deus, ele tinha unção de Deus, mas mesmo tendo tudo isso, ele tinha dificuldades. E não há quem não as tenha. Você tem, eu tenho, todos temos. Só que Sansão tem um problema, ele não compartilha dificuldades. E por que ele não compartilha? Porque anda sozinho. E andar sozinho impõe alguns riscos à nossa vida. E esses riscos são terríveis na nossa caminhada. Um deles é não ter com quem falar. E aí a gente começa a pensar, será que ele preferiu andar sozinho? Por quê? Não tinha com quem conversar. Você anda sozinho? Você compartilha suas dificuldades? Compartilha suas lutas? Fala daquilo que dói? Daquilo que aperta? Fala das suas crises, dos seus dilemas? Sansão não tinha com quem conversar. Também não tinha com quem avaliar as suas atitudes. Será que o que eu fiz está certo ou está errado? Será que o que eu falei foi certo ou errado? A minha posição foi certo ou errado? Será que a maneira que eu agi foi certo ou errado? Ele não tinha com quem avaliar isso. Era uma autoavaliação muito frágil, muito tênue, porque era só ele quem opinava sobre ele mesmo. Sansão também não enfrentava seus medos. Mesmo sendo tão corajoso, era um homem que tinha medos. Era um homem que carregava medos na sua alma. E mesmo que você tenha todo o poder do mundo, sempre terá medos, sempre terá que lidar com eles. Mas ele não tinha como lidar, porque ele andava sozinho. Por último, Sansão não falava dos seus problemas. Ele tinha também. E quando nós não podemos falar dos nossos problemas, nem enfrentar nossos medos, nem avaliar nossas atitudes, e muito menos tem com quem conversar, aí a vida dá um nó. Porque andar sozinho não é o projeto de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. O projeto de Deus é que andemos juntos, é que aprendamos um com os outros, é que nos fortaleçamos, é que nos ajudemos. E não que a gente diga para o outro, vai sozinho, se vira nos 30, nada disso. Isso não é projeto de Deus. E o erro de Sansão, primeiro, foi andar sozinho. Ele perde o melhor de Deus, porque anda sozinho. Irmão querido, será que você está sentado nessa igreja há anos, mas anda sozinho? Será que você está sentado no meio de muita gente que diz que é crente, mas anda sozinho? Será que você é do tipo de gente que partilha das coisas maravilhosas do Senhor, mas anda sozinho? Comece a refletir sobre isso. Quem sabe chegou a hora de abandonar a sua solidão espiritual e começar a viver um compartilhamento, em que você vai poder rasgar o seu coração e dizer, eu também sou gente. Por que temos um grave índice de suicídio hoje acontecendo no mundo, inclusive em nossa cidade, nosso estado e nosso país? Qual é a razão? Porque há pessoas andando sozinhas. E quando as pessoas andam sozinhas, não tem com quem chorar, não tem com quem conversar, não tem com quem falar do coração. Segundo, o texto bíblico vai nos dizer que Sansão perdeu a capacidade de ouvir.
E por que ele perdeu a capacidade de ouvir? Olha a pergunta que o pai dele faz para ele. Escuta, será que não há em Israel uma mulher dos teus irmãos, nem em nosso povo, para que você vá lá no meio daqueles incircuncisos e busque uma mulher para você, Sansão? Quantas mulheres tem em Israel? Sansão, você que é esse cara todo apessoado, né? Todo cheio de músculo, todo forte, você precisa ir lá no território inimigo e buscar uma mulher dos filisteus para se unir a elas? Qual é a resposta dele? Ah, pai, eu gostei. É ela mesmo, é aquela que eu gosto. Eu não gosto de nenhuma aqui não, as daqui não servem para mim. Ele não consegue ouvir o que o pai dele está dizendo. Meu filho, do lado de lá tem princípios que não são os seus. Do lado de lá tem valores que não são os seus. Do lado de lá tem adoração que não é a sua. Do lado de lá tem muitas coisas que contrariam aquilo tudo que eu ensinei a você. Meu filho, não é do lado de lá que está a tua bênção, é do lado de cá. É aqui, é no meio do teu povo. A Bíblia diz que você precisa observar isso. E era princípio do povo de Deus. E era promessa de Deus que o povo dele deveria permanecer junto, que não deveria se misturar aos povos estranhos. Mas Sansão não ouve. E se ele não ouve aos seus pais, ele também não vai ouvir a Deus. E por que ele não ouve a Deus? Porque Deus tinha dito para ele que ele era um homem separado. E sendo separado, ele não podia fazer várias coisas que Sansão vai fazer. E eu vou falar sobre isso. O voto do Nazireu era um voto que exigia dele uma série, mas uma série mesmo de preceitos que ele precisava observar. Não podia beber bebida forte, não podia beber vinho, nem vinagre de vinho, não podia comer bebida feita de uvas secas, não podia rapar a sua cabeça e não poderia se aproximar de cadáver e nem tocar nada que tivesse dentro de um cadáver. Isso está lá em Números, capítulo 6, de 1 a 21. Se você abrir a sua Bíblia, não agora, mas depois você vai ver o voto do Nazireu. Quando ele fazia um voto com Deus, ele tinha que observar tudo aquilo que estava aqui. Sansão estava debaixo desse voto, mas ele não conseguia ouvir a Deus. Olha para mim, você ouve quem? Eu ouvi uma moça uma vez dizendo para mim, pastor, eu ouço o meu coração, eu faço aquilo que o meu coração me diz. Eu disse, você está perdida. E ela disse, por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu falei, você está perdido, se você for pelo seu coração, você nunca vai atingir o que Deus deseja para a sua vida. Disse para ela, ouve a Deus. Ele tem o melhor. E quando você ouve a Deus, pode ter certeza que você não erra. Sansão perdeu o melhor de Deus, porque ele perdeu a capacidade de ouvir. Como é que vai a sua capacidade de ouvir a Deus? Como é que vai a sua capacidade de ouvir o outro? Como é que vai a sua capacidade de ouvir as autoridades que Deus colocou sobre sua vida? Você consegue ouvir ou você não precisa ouvir mais, você se basta? Muitas vezes perdemos o melhor de Deus, porque não sabemos ouvir. Perdemos a capacidade de ouvir. O texto bíblico avança e diz que Sansão perdeu o melhor de Deus porque pegou o caminho errado. O caminho certo já estava traçado. Deus já tinha dito tudo o que queria. Deus falou que queria que ele libertasse o seu povo. Deus falou que ele queria promover uma revolução através da vida de Sansão. Mas a Bíblia diz que o Sansão vai pegar os caminhos errados. O texto bíblico vai nos ensinar e nós vamos aprender que a Bíblia diz que Sansão desceu a Timnate. Não é Timate, é Timnate. Ali tem um M errado. É Timnate. Interessante, Timnate é o território inimigo. E é interessante que essa palavra Timnate significa baixo, lugar baixo. E Sansão morava em Zorá. Zorá significa cima, acima. Então Sansão sai da parte de cima para ir para baixo. Ao invés de crescer, Sansão diminui. Ao invés de avançar, Sansão recua. Quando ele vai para Timnate, ele vai na direção errada, porque não era Timnate o lugar que Deus queria. Deus queria que ele estivesse em Zorá ou para outra localidade, não era lá. Mas Sansão pega o caminho de Timnate, ele desce, ele sai do lugar acima e vai para o lugar abaixo. O texto bíblico diz que ele vai procurar a casa de uma estranha. Estranha porque era estrangeira, não era
a sua conterrânea, não era de Israel, era uma mulher estranha, e o texto bíblico vai falar sobre isso. Ele desce à casa dela, né? Se afeiçoa a ela. O texto bíblico diz que ele depois vai descer a Asquelon. E ele vai descer a Asquelon para quê? O texto bíblico diz lá em 14, 19, que ele vai para lá porque ele dá um enigma. No dia do seu casamento, as pessoas não descobrem, pressionam a noiva dele pressiona ele, e então ele entrega o enigma para a noiva, e a noiva conta para os seus parentes ali. Então ele é obrigado a ir a Asquelon matar 30 homens. Olha como a vida de Sansão vai em queda livre. Ele desce para Timnat, depois desce para a casa de uma estranha, depois desce para Asquelon. Ele vai em queda livre. Ele está numa descida, quando Deus queria ele numa subida. Ele vai na direção errada. Quando a gente vai na direção errada, a tendência da gente é ir descendo, até chegar no fundo do poço. Até a gente não ver mais nada. Porque nós não estamos na direção que Deus deseja. A pergunta que eu faço para você, em qual caminho você está? Você está no caminho da ascendência ou da descendência? Você está no caminho que leva você a estar mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Se você está na direção contrária a Deus, é hora de fazer meia volta. Porque caminhar na direção contrária não vai te levar a experimentar o melhor de Deus. Sansão perde o melhor de Deus, porque pegou o caminho errado. O texto bíblico diz que Sansão também perdeu o melhor de Deus, porque ignorou suas fraquezas. Eu disse aqui que todos temos fraquezas, e a palavra de Deus vai nos falar isso. Mas antes disso, a Bíblia diz que ele vai fazer então, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele buscou o que Deus não queria. O que ele buscou? Que Deus não queria que ele buscasse. Primeiro, a Bíblia diz a união com o inimigo. Deus não queria isso. Estava claro na Bíblia que essa união não era abençoada por Deus. Segundo, ele vai buscar uma atitude de vingança. Ele quer vingar as pessoas. E o texto bíblico vai nos dizer isso, vai nos mostrar. E terceiro, ele vai buscar uma reação infantil. Tudo isso acontece, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quando Sansão saiu da casa da sua noiva, no dia do seu casamento, e ele vai lá matar os filisteus para trazer aquilo que ele tinha prometido, ela é dada a um dos convidados da festa. Você já pensou no dia do seu casamento? Tudo preparado, aquele bolo maravilhoso, aquela lua de mel, os seus sonhos todos construídos, etc. E a sua noiva é dada para um convidado, uma pessoa que foi lá para celebrar você, que estava de olho, é óbvio, na sua noiva. Não é? Ela foi dada. Simplesmente, o pai da noiva não cumpriu com o propósito. Deu. O Sansão ficou irado com aquilo. E irado, ele pegou 300 raposas, ateou fogo na cauda delas e botou fogo nas lavouras dos filisteus. E consumiu tudo. O que é isso? Ele quer se unir ao inimigo, o inimigo trai ele, e ele faz o quê? Ele age com vingança. Deus mandou ele atear fogo? Não. Mas ele vai fazer isso por vingança. Sabe o que os filisteus fizeram? Por vingança, foram lá e mataram a mulher dele, mataram o pai dela, mataram a família toda. Se você vai destruir nossa lavoura, nós não vamos ter o que comer, nós vamos morrer, mas você também não vai ter noiva, não vai ter sogro, não vai ter sogra, e aí acabaram com toda a raça daquele pessoal. Irmãos, a Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Tem coisas que nós fazemos que é coisas loucas, que não é o que Deus deseja. Sansão está numa rota de queda livre, mas mais do que isso, ele está buscando aquilo que Deus não quer, ele está se unindo ao inimigo, ele está buscando atitude de vingança, e ele age como se fosse uma criança. E porque age como criança, ele age, tem reações infantis, a Bíblia diz então que ele entra num processo agora de guerra. Mas não é um processo movido por Deus, não é um processo movido para libertar, é um processo movido para competir. É diferente. Uma coisa é você competir com alguém para querer provar o que você é. Outra coisa é você ir movido por Deus, cheio do Espírito, para fazer o que Deus manda. Veja, quando você vai cheio do Espírito para fazer o que Deus manda, você não está querendo medir força com ninguém. Você não está querendo dizer, você está dizendo, eu estou aqui em nome do Senhor, como Davi foi diante de Golias. Ele não foi lá para dizer, eu sou melhor do que você, Golias. Davi não foi para lá para dizer isso. Ele foi para lá para dizer, o meu Deus é maior do que você.
Como Gideão também não foi diante dos amalequitas, dos midianitas, melhor, dizer, eu sou melhor do que vocês. Não, ele diz, pelo Senhor. Eu estou aqui pelo Senhor. E é importante que a gente entenda isso. A reação infantil de Gideão, de Sansão, fez com que ele fizesse o que Deus não queria. Então ele entra nesse processo para mostrar que ele é bom, que ele é forte. E não era isso que Deus desejava dele. O texto bíblico vai nos dizer, e agora sim, né, que Gideão perde o melhor de Deus porque ele ignorou suas fraquezas. Quais eram as fraquezas de Sansão? Primeira fraqueza de caráter. O texto bíblico diz que Sansão, após perder a mulher, ele vai procurar uma prostituta na cidade de Gaza. Então, no fundo, Sansão estava perdido. A palavra de Deus fala isso. E você pode ver aí, lá em capítulo 16, diz, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Ele está perdido. Ele não tem coerência. Ele é um homem que está inspirado por Deus, cheio do poder de Deus, cheio da força de Deus, mas está procurando uma prostituta. Ele é um homem que está querendo agradar a Deus, mas ele está com um foco completamente equivocado. E aí tem um problema de caráter, não só nessa área, mas em outras também que nós vamos perceber aqui, ele tem um problema de compulsividade. Sansão não consegue se dominar. Ele age de maneira impulsiva. Tocou nele, ele explodiu. Ele age de uma maneira equivocada. Ele vai agindo na reação e não pensando no que vai fazer. O texto bíblico fala que ele era indisciplinado, não aceitava a correção de ninguém. E geralmente a pessoa indisciplinada, ele sempre está certo. Todos estão errados, ele é o único certo. E Sansão se via assim. Por último, Sansão tem uma atitude de arrogância. Pelo fato da força que Deus lhe deu, ele achava que podia tudo. E que ninguém poderia detê-lo em circunstância alguma. Então eu faço o que eu quero. Ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Então ele não tem medo. A arrogância dominou o seu coração. Fraquezas que o Sansão precisava tratar. Mas ele não conseguiu tratar. Porque ele preferiu ignorar as suas fragilidades. Querido, olha para mim. Quais são as suas fragilidades? Melhor, quais são as fragilidades que você tem, que você ignora? E faz questão de ignorá-las, para que elas deem sustentação à sua forma de existir. Sansão existiu de uma forma errada, porque ignorou que era fraco, ignorou que precisava da graça de Deus, ignorou que precisava ser dominado pelo Espírito, ignorou e se deixou levar pela sua natureza carnal. O texto bíblico vai nos dizer, por último, que Sansão perde o melhor de Deus porque ele brincou com o perigo. Ele já tinha sido enganado na casa da sua noiva, que morreu queimada, juntamente com os pais. Já tinha sido enganado lá. Já era para a luz ter acendido. Plim, a luz. Esse povo engana. Mas ele vai para a casa de Dalila. E na casa de Dalila, 3 vezes Sansão foi enganado. 3 vezes. Não foi a primeira, não foi a segunda, foi 3 vezes. Na primeira vez, Dalila quer que ele diga como é que a força dele pode ser dominada. Só na pergunta já tem alguma coisa errada. Dalila quer saber como é que ele pode perder a força. Dalila quer saber como é que faz para atingi-lo, para feri-lo. Ele não desconfia de nada, ou se faz de besta. E então o que acontece? Dalila chega e diz para ele, olha, se você não me contar como é que eu posso fazer para amarrar você e para você ficar sem força, eu não vou continuar esse relacionamento. Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, se você arranjar 7 cordas úmidas, lá em 16:7, 7 cordas úmidas e me amarrar, eu ficarei fraco. Aí ela fala, amarra ele com 7 cordas úmidas. Aí amarrou. E aí ela tem um álibi para poder testar se o Sansão está falando a verdade ou não. Ela diz assim, os filisteus estão vindo, Sansão, e põe muita gente para gritar, está vindo, está vindo, está vindo. Ele arrebenta aquilo como se fosse nada. E sai correndo. Quer dizer, ela não só engana, mas mente. Porque os filisteus não estavam vindo coisa nenhuma, era só para pegar ele. E ele não começa a pensar, peraí, essa mulher está aprontando comigo. Essa mulher não está batendo bem da bola, alguma coisa está errada, né? Aí, de novo, a Dalila faz, não, você não me ama, você não gosta de mim, e não sei o quê, e inventa uma história toda, e pede para ele falar, e ele disse, olha, se você arranjar 7 cordas novas, está em 16:11,
se arranjar 7 cordas que nunca foram usadas, e essas cordas me amarrarem, então eu vou perder toda a minha força. E ela manda amarrar ele, faz ele dormir no colo dela, manda amarrar e dá o grito de novo, e manda a gente gritar de novo, e não está vindo filisteu nenhum, e ele arrebenta aquilo. Aí ela disse, agora acabou, Sansão, não tem mais jeito, nós não vamos morar juntos, não vamos ficar com você, nós não vamos ter mais relacionamento, porque você não me ama. Ele disse, não, eu vou te contar então. Diz, qual é? Olha, se você pegar minhas 7 tranças e você enrolar num pano e prender no pino do tear, aí não tem jeito para mim. Aí eu enfraqueço e não tem jeito. Olha o que ele diz, 7 tranças enroladas num pano, presas num tear. Talvez foi a coisa mais difícil que ele falou para ela, pois ela fez exatamente como ele falou. Ele colocou lá tudo o que precisava, e aí gritou novamente, e ele arrancou aquilo, arrancou aquele tear, e levou tudo com ele, porque a força dele era muito grande. E ela chora de novo no colo dele, e ela fala de novo que não quer mais nada com ele, até que ele não aguenta a pressão, e diz para ela que se o seu cabelo fosse cortado, não poderia mais ter a força que tinha. Na verdade, Sansão está dizendo para ela, se eu quebrar o meu voto, que era cortar o cabelo, ele não podia cortar, era o voto nazireu, não podia subir a navalha ao seu cabelo. Se eu quebrar o meu voto, eu perco tudo que Deus tem para mim. Se eu quebrar o voto que eu fiz com o Senhor, eu perco o melhor de Deus para a minha vida. Ele fala isso para ela. E então ela apronta de novo com ele, manda rapar o cabelo dele, e aí ele não tem mais forças. Porque ele quebra o pacto, a aliança que fez com Deus. O texto bíblico então vai nos dizer, e a gente termina agora, Sansão perdeu tudo que Deus planejou para a vida dele. A história vocês conhecem, ele foi preso, o texto bíblico vai dizer isso, e os seus olhos foram furados. E ele ficou tocando um moinho, até um dia em que ele é colocado como palhaço na casa dos filisteus, um lugar amplo, e ali ele pede a Deus que tenha misericórdia da vida dele. Sansão perdeu o melhor de Deus para a vida dele. Primeiro, porque ele perdeu a visão de quem ele era. Olha para mim. Se você perder a visão de quem você é, acabou a tua vida. Se você não souber quem você é, aos olhos do Pai, acabou a tua vida. Porque para Satanás, você não passa de um lixo, e eu também. Você não é nada para Satanás. Mas quando você tem a visão de que você é alguém especial aos olhos do Pai, e quando você se enxerga nessa posição, eu não sou um qualquer, eu sou um escolhido de Deus. Aí muda tudo. Mas ele perdeu essa visão. O texto bíblico vai nos dizer que ele também perdeu a força do invencível. Ele só podia ser invencível enquanto ele estivesse na força do Senhor. Enquanto ele estivesse pactuado com seu Deus, enquanto ele estivesse em aliança com seu Deus. Mas na hora que ele quebra o pacto, aí não se torna mais invencível. Aí ele é um falível. Aí ele é um homem qualquer. Aí ele é uma pessoa alvo de Satanás. Eu não posso ser invencível na carne, mas no Espírito eu posso. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mas ele perde a força do invencível, porque ele perde a sintonia com Deus. Sansão também perdeu a unção especial de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que na hora que ele quebra o pacto, Deus tira o espírito dele. Deus retirou o espírito dele. Deus tirou aquela unção que tinha dado a ele. A coisa pior que tem na vida de uma pessoa é quando Deus tira aquilo que ele queria dar. Às vezes Deus quer dar saúde à pessoa, mas tem que tirar. Às vezes Deus quer dar bens à pessoa, mas ele tem que tirar. Às vezes Deus quer dar uma excelente companhia, mas ele tem que tirar. Sabe por quê? Porque o coração é ingrato, porque o coração é duro, porque o coração é resistente a Deus. Aí Deus precisa tirar aquilo que ele queria dar. O texto bíblico fala que Sansão perdeu a vida que Deus planejou para ele. É como se Sansão chegasse na prancheta de Deus e dissesse, me dá o projeto, eu vou rasgar tudo. Eu vou rasgar tudo que o Senhor sonhou para mim. Ele perdeu a vida. O planejamento de Deus estava todo traçado. Ele abandonou tudo, ele rasgou tudo.
e rasgou com suas atitudes. E por último, eu digo que Sansão perdeu o melhor de Deus. O sonho de Deus na vida de Sansão não pôde se realizar, não porque Deus não queria, mas porque Sansão não permitiu. E sabe como ele termina a vida? Assim, ó. Tem uma mão estendida para ele, mas ele está completamente cego. Olha para mim. Tem uma mão estendida para você, mas você está cego? Se você estiver cego, você não vai conseguir fazer o que Deus quer. Não vai. Você vai continuar do jeito que está e vai piorando cada vez mais. Mesmo que a mão esteja estendida, mas você está cego, porque não enxerga o Deus que te ama e que estende a mão para você. Mas o melhor de Deus está prometido na Bíblia. E se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 19, e eu quero terminar com esse texto, ele diz algo tremendo para o seu coração e para o meu. E está escrito aí na Bíblia, Isaías capítulo 1, e lá no versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não tem a sobra para você, nem para mim, nem as migalhas. Deus não tem os caroços da laranja para você. Deus tem o melhor. Mas aí tem uma condição: se quiserdes e se me ouvir. Se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Você terá o melhor de Deus na sua vida. Eu pergunto, será que você deseja o melhor de Deus? Se deseja, precisa agora começar a pensar: será que eu estou andando sozinho? Se anda sozinho, provavelmente vai se perder, vai se equivocar. Será que eu estou ouvindo o que Deus está me dizendo, inclusive nessa noite, aqui nessa igreja? Ou os meus ouvidos estão tapados? Se não ouvir, não vai ter o melhor de Deus. Será que eu peguei o caminho errado? O caminho que não é o caminho de Deus e a minha vida está em queda livre? Tem condição de retomar a estrada e pegar o caminho melhor. Será que eu ando buscando o que Deus não quer? Então é hora de fazer um retorno e começar a buscar o que Ele quer. Será que eu tenho ignorado minhas fraquezas? É hora de olhar para dentro e dizer: Deus, eu não posso, eu não tenho condição, eu não sou o que eu penso que sou, eu preciso do Senhor. E será que você está brincando com perigo? Se brinca com perigo, tem que ter capacidade de vencê-lo. E eu e você não temos. Eu e você não podemos brincar com perigo, porque ele pode nos cegar e nos deixar completamente distantes de Deus. Então eu quero chamar você agora para voltar para Ele, para buscar a Ele e para ter o melhor de Deus para a sua vida, porque Ele tem o melhor. Você quer o melhor de Deus? Então dê meia volta, aproxime-se dEle agora e diz: Deus, olha para mim, eu preciso da sua mão estendida, e eu quero estar com os olhos abertos, e eu quero o melhor de Deus, o melhor do Senhor. Eu quero ser o projeto vivo do Senhor. Eu quero voltar agora o slide, e eu quero ir lá no início, e eu quero que você veja o que Deus sonhou para esse homem. Você é resultado de um milagre. Você é desenhado por mim desde o ventre da sua mãe. Você é a minha resposta para o tempo de escravidão e crise. E você é o libertador que o seu povo precisa. Infelizmente, ele não pôde fazer nada disso que Deus queria. Ele não pôde fazer o que Deus sonhou, porque ele não pôde ouvir a Deus, e nem obedecê-lo, e nem fazer aquilo que Deus queria. Tudo que Deus sonhou não acontece na vida deste homem. Ele não vai ser o libertador do seu povo. Pelo contrário, ele vai ser o fracasso do seu povo. Ele vai ser o motivo de vergonha do seu povo, porque ele termina como um palhaço no lugar onde os filisteus estão reunidos, e ele é apresentado como o fracasso do povo de Israel. Você não é um fracasso, você é um vencedor de Deus,
mas precisa se submeter a Ele. Do contrário, não haverá vitória em sua vida. Você crê nisso? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça nessa noite. E eu quero convidar você agora a olhar para você mesmo e dizer para Deus onde é que Ele precisa nessa noite tocar em sua vida. Onde é que Deus precisa reconstruir? Onde é que Deus precisa agir para que você não perca o melhor de Deus? Talvez Deus precise tocar em suas emoções. Talvez Deus precise tocar em teus conceitos. Talvez Deus precise tocar em tua vida de pecado. Talvez Deus precise tocar em teus valores. Talvez Deus precise tocar em teus sonhos, naquilo que você projeta, que está totalmente diferente do que Deus quer. Talvez Deus precise tocar naquela área sensível do seu coração, das suas vontades. E agora é a hora de você dizer: Deus, toca em minha vida. Deus, age em meu coração. Deus, eu quero o melhor do Senhor. Eu não quero ser como Sansão. Eu não quero terminar a minha vida cego. Eu não quero terminar a minha vida envergonhando o teu nome. Senhor, eu não quero terminar a minha vida e nem viver a minha vida longe do teu projeto. Não, Senhor. Eu quero o teu projeto para a minha vida. Eu quero o melhor do Senhor para o meu coração. Por isso, ó Deus, toca em minha vida nessa noite. Restaura o meu coração. Transforma a minha vida. Deus, que eu possa voltar para os seus caminhos e viver aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Você deseja isso, querido? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora e dizer: pastor, eu quero que Deus me abençoe nessa noite e me ajude a ser um projeto vitorioso dele aqui na terra. Eu quero ser um vencedor em nome de Jesus. E eu quero colocar a minha vida nas mãos dele. Você deseja isso? Erga a sua mão agora, onde você estiver. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Tem alguém que deseja fazer isso? Pode erguer bem alta a sua mão, onde você estiver. Eu quero ser o projeto vitorioso de Deus. Deus abençoe você, jovem. Tem mais alguém? Pode erguer a sua mão. Deus abençoe você lá atrás. Tem mais alguém? Deus abençoe você ali no meio. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Deus abençoe vocês dois. A senhora também, você também. Glória a Deus, aleluia. Quem mais quer ser o projeto vitorioso de Deus aqui e não o fracasso de Deus na terra? Quem mais gostaria de colocar? Deus abençoe você lá atrás. Na galeria tem alguém? Deus abençoe você lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Eu preciso, pastor, que Deus toque em minha vida nessa noite, porque eu quero fazer a vontade dele no meu coração. Deus abençoe você lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém? Erga a sua mão. Pode erguer bem alto, onde você estiver, no nome de Jesus. Eu quero ser uma bênção para o meu tempo. Eu quero fazer aquilo que Deus deseja e não o que o meu coração quer. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero fazer a vontade dele na minha vida. Eu quero ser resposta. Deus abençoe você. Eu quero ser resposta para esse tempo. Eu quero ser aquilo que Deus sonhou que eu seja no meio da minha geração. Você deseja isso? Erga a sua mão e eu quero orar com você. Eu vou pedir todos vocês que ergueram a sua mão para vir aqui à frente para orar comigo. Você que está na galeria, desce aqui. Desce aqui, você que levantou a sua mão lá na galeria, você que está aqui. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que fosse orar com vocês, todos que ergueram a sua mão. Venham aqui agora, saiam do seu lugar, estejam aqui na frente para a gente orar juntos. Enquanto a gente vai cantando essa canção, juntos, vamos lá? Pode vir aqui, ó, vem aqui à frente. Pode vir aqui. Fica aqui pertinho, por favor. Pode ficar aqui na frente. Sai do teu lugar. Deus chama você para ser a resposta dele. Deus chama você para assumir um compromisso com ele. Então vem. Sai do seu lugar agora. Dá o teu passo de fé aqui agora. Vem. Pode chegar. Chega mais um pouquinho aqui. Isso. Vem. Dá o teu passo de fé agora. Vem. Você não está só. Há um propósito para a tua vida, para a tua caminhada. Deus quer mudar a tua história. Deus quer começar um momento novo na tua vida nessa noite. E você precisa vir. É a hora do poder de Deus agir na sua vida. Você crê nisso? Dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Deus do impossível, Ele não esqueceu de mim. Deus não desistiu de você. A minha destra, Ele que vai me fortalecer. Deus do impossível não desistiu.
Ele não desiste. De mim. Você Sua vem. destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Amém. Vamos orar agora. Mas eu quero convidar você que ergueu a sua mão, que não veio, vem aqui à frente agora, porque nós vamos orar. Eu quero pedir a capacitação de Deus, o revestimento de Deus na sua vida. Pastor, eu quero ser abençoado pelo Senhor nessa noite. Eu não quero perder o melhor de Deus. Você não pode sair daqui sem receber o melhor de Deus para a sua vida. Então vem aqui à frente, nós vamos orar. Se Deus está falando no seu coração, dá o teu passo de fé, não se envergonhe não. Essa é a hora do agir de Deus no seu coração, na sua alma. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, cada pessoa que aqui à frente está, desde o mais jovem até aquele mais experiente. Eu te agradeço porque o Senhor nos chama para vivermos uma vida que agrada o teu coração. O Senhor sonha conosco, o Senhor tem projetos para nós, o Senhor tem alvos a serem alcançados. Ó Deus, nós não queremos desviar do teu projeto, não queremos desviar do teu sonho, não queremos desviar do teu alvo, porque sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior do que o que nós imaginamos. Ó Deus, não nos deixa andar como Sansão, sozinhos, não nos deixa andar pelos nossos próprios caminhos, não deixa, Senhor, abandonarmos a tua palavra, não nos deixa, Senhor, afastar dos teus planos, dos teus projetos, mas que nós possamos, Senhor, estar buscando a tua face todos os momentos da nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos agora a olhar para dentro de nós mesmos, a corrigir nossas faltas, a enxergar nossas fraquezas, a trabalhar com elas, Senhor, para que nós possamos ser melhores e influenciar muito mais pessoas ao nosso redor. Eu oro por todos esses que estão aqui, cada um deles, Senhor, o Senhor ama com amor eterno, o Senhor tem um projeto para essas vidas, e o Senhor quer fazer dessas pessoas influenciadores, o Senhor quer fazer deles, Senhor, pessoas que venham a agir de uma forma que venham transformar este mundo. Por isso, ó Deus, enche essas vidas com a tua graça, tira o pecado do nosso coração, tira a tristeza, tira a derrota, tira aquelas ações pecaminosas que não conferem com a tua palavra e que nem são aprovadas pelo Senhor. Dá-nos um coração de servo, dá-nos um coração temente, que agrada ao Senhor, que faz a tua vontade. Eu consagro, Senhor, essas vidas no teu altar, e eu peço a tua bênção sobre cada uma delas, e oro e suplico agradecido em nome de Jesus. Amém.